todos muito bem-vindos a mais uma palestra da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Meu nome é Silvana Caetano Costa, eu sou voluntária da ACIPEC e eu vou compartilhar com vocês minhas pesquisas sobre o tema do perdão, apresentando hoje a palestra Aprendendo a Perdoar. A ACIPEC é a Associação Internacional e Independente de Pesquisas da Conscienciologia. É uma escola voltada ao estudo da consciência. Para saber mais sobre a ACIPEC, seus cursos, seus produtos, acesse o endereço no link aqui desse slide e a nossa loja virtual Evolua Up. Lá vocês vão encontrar mais de 30 cursos EAD sobre os temas da Conscienciologia, numa abordagem simples e prática, incentivando o interessado a aplicar esses conceitos na sua vida diária. Essa fachada é da sede física da CIPEC, que se localiza na cidade de Jundiaí, em São Paulo. E o que é a Conscienciologia? A Conscienciologia é o termo que foi proposto pelo médico e pesquisador Valdo Vieira em 1981 para definir a nova ciência dedicada ao estudo da consciência. As principais bases que fundamentam esse estudo são a autoexperimentação, a holossomática, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, a cosmoética e a bioenergética. E quem é a consciência? A consciência somos todos nós. Sou eu, são vocês que estão assistindo essa palestra, também conhecida em outras linhas como ego, alma, espírito, self, essência, entre outros termos. A conscienciologia se utiliza do método de pesquisa da consciência pela própria consciência, isso é, você é o pesquisador e é o objeto da sua pesquisa, embasada em alguns princípios fundamentais. O primeiro deles é a autoexperimentação, fundamentada no princípio da descrença, que diz o seguinte, que você não deve aceitar uma ideia sem a devida reflexão, mas sim submetê-la a uma análise crítica e racional, seguida da experimentação pessoal, como um recurso fundamental para a comprovação própria daquilo que lhe foi informado. E assim, podendo verificar se faz sentido ou não para você. Essa definição foi tirada do livro Assistência Energética Planetária APROCIM, lançado em 2022 por um grupo de voluntários da ACIPEC, participantes da referida técnica, realizada desde 2003 semanalmente pela ACIPEC. A APROCIM é uma técnica de assistência energética grupal planetária. Compreende a transmissão de energias assistenciais por vários doadores conectados ao mesmo tempo em qualquer lugar do planeta. Caso haja interesse em conhecer mais sobre a APROCIM, acesse o link indicado aqui nesse slide. Outro princípio trazido pela conscienciologia é a holossomática, que admite a existência de vários corpos ou veículos de manifestação da consciência. São eles: o corpo físico é esse que está deitado aqui na cama, chamado de soma. Na vigília física, nós vemos apenas o corpo físico, mas acoplado a ele existem mais 3 outros corpos. O energossoma, que é essa luminosidade em volta do psicossoma. Ele permite que todos os corpos fiquem ligados como se fosse uma cola, atuando na dimensão energética. Essa réplica exata do corpo físico do soma
é o psicossoma, também conhecido como corpo astral, perispírito no espiritismo. É o corpo das nossas emoções, que permite à consciência se expressar fora do corpo físico, após a morte biológica e durante as projeções conscientes, que é a saída da consciência do corpo físico. E por último, o mental soma, representado por essa esfera amarela, é o corpo mental, sede das nossas ideias, e ele atua na dimensão mental. Além desses 4 corpos, existem 2 apêndices: o cordão de prata, que vai ligar o soma ao psicossoma, e o cordão de ouro, que vai ligar o psicossoma ao mental soma. Ambos se formam quando ocorre a descoincidência dos veículos de manifestação. Outro princípio é a multidimensionalidade, que vai estudar as várias dimensões que a consciência pode se manifestar. Além dessa dimensão intrafísica que estamos agora, existem várias outras dimensões que interagem conosco a todo momento. Cada um dos nossos veículos de manifestação se manifesta em dimensões diferentes. Apenas a dimensão física, então, não explica a nossa realidade. Temos relações com as dimensões energéticas e extrafísicas. Após a morte biológica, nós deixamos esse corpo físico e vamos viver com outros corpos mais sutis em outras dimensões. Outro princípio trazido pela conscienciologia é o da multiexistencialidade, que reconhece e estuda as séries de vidas intra e extrafísicas, alternadas e sucessivas, que a consciência vivencia em seu processo evolutivo. A morte biológica não representa a morte da consciência, é apenas a desativação ou o descarte do corpo físico. A sequência de existências representa aqueles períodos de vida na dimensão intrafísica que foram intercalados com períodos de vida na dimensão extrafísica. Esse ciclo de troca de corpos e de dimensões é denominado de serialidade existencial. A cada nascimento ou ressoma, nos tornamos conscientes, isso é, consciências intrafísicas. A cada morte ou dessoma, nos tornamos consciências, isso é, consciências extrafísicas. E o período em que estamos dessomados na condição de consciência é chamado de intermissão. Outro princípio que a conscienciologia traz é a bioenergética, que vai estudar as formas de energias vitais e a sua interação nos relacionamentos interconscienciais. Por meio delas, das bioenergias, a consciência interfere e sofre interferência do meio e das pessoas através do seu corpo energético, levando em consideração as influências das energias imanentes e conscienciais, muito além das percepções cerebrais registradas a partir dos sentidos físicos. E o último princípio que eu estou trazendo aqui é o da cosmoética, que é a fundamentada na ética dos padrões cósmicos de comportamentos e sentimentos, que priorizam o universal e o multidimensional, transcendendo a moral intrafísica. A unidade de medida da cosmoética é a incorruptibilidade. Também pode ser entendida como o amor e o respeito universais. Nós vamos adentrar agora no tema da palestra. A decisão de estudar o tema me veio a partir de uma necessidade pessoal de compreender e superar sentimentos e emoções que eu não desejava mais vivenciar. Eu comecei a minha pesquisa e eu entendi que o perdão era o primeiro passo que eu precisaria dar na direção da libertação que eu desejava. E que sem ele
eu estaria me limitando, me prendendo e me atando a pessoas e situações do passado. Para escrever essa palestra, eu me baseei no livro da professora Vera Tanuri, Perdão, opção cosmoética de seguir em frente. Ela traz reflexões muito interessantes sobre o tema do perdão. Ela diz o seguinte, que a consciência, para conseguir perdoar, terá que passar necessariamente por mudanças na sua maneira de pensar, de sentir e de agir. E que essas mudanças vão requerer da consciência a saída de zonas de conforto e a opção de renunciar voluntariamente aos pensamentos vitimizadores. A abordagem que eu quero trazer do perdão aqui é a do perdão a ser dado, lembrando que ele é uma decisão pessoal, unilateral, ou seja, eu comigo mesma, tendo muito pouco a ver com a justiça humana ou a suposta justiça divina. Ele está relacionado à decisão íntima de mudar a si mesmo. Sem que, para isso, seja preciso tentar mudar o outro. E o que é perdoar? Eu trouxe algumas definições aqui. É a capacidade de compreender, de relevar, de abrir mão, de não deixar que determinada situação nos perturbe. É desculpar sem expectativa de compensação, eliminando quaisquer resquícios de mágoas, exigências ou antagonismos. É também ressignificar o passado. Nós sabemos que não é possível desfazer o que foi feito, nem fazer de conta que nada aconteceu. Mas o sentido que nós atribuímos aos acontecimentos, este sim pode ser modificado. Em cada nova existência, a gente se programa para reencontrar, para se retratar com algumas pessoas e resolver pendências do nosso passado milenar. Nosso grupo mais próximo, nossos pais, irmãos, filhos, esposa, marido, vem sempre como uma oportunidade nessa dimensão física para que nos reconciliemos. Por exemplo, às vezes, nós passamos por uma situação crítica envolvendo outras pessoas e normalmente isso gera em nós mágoas e ressentimentos, fazendo com que a gente se desestabilize ao longo do tempo se mantivermos esses sentimentos. Nós podemos escolher ficar presos a essa situação por anos a fio, e isso vai gerar em nós, com certeza, algum comprometimento negativo na nossa vida, como uma doença grave, por exemplo. Ou então, decidimos perdoar uma pessoa. E nós precisamos entender que, ao perdoá-la, não estamos aceitando o que ela nos fez, mas sim determinando que, a partir daquele momento, não permitiremos que aquela situação aconteça mais. Entendemos que situações de sofrimentos acontecem principalmente pelo desequilíbrio de pessoas que demonstram isso com agressividade, tomando atitudes calcadas, geralmente, em excessiva instabilidade emocional. Precisamos perdoar o outro por aquilo que ele nos fez, para que possamos nos livrar do nosso mal-estar. Quando damos o perdão, quem se beneficia dele, primeiramente, somos nós mesmos, porque nos desconectamos do sofrimento que aquela pessoa nos causou. É preciso entender que o outro nos fez mal. Sofremos com aquilo, porém, ele é digno de perdão para que fiquemos em paz. Se ele vai ficar bem, é problema e escolha dele. Não temos como interferir ou modificar isso. E o que é a mágoa? A mágoa é um estado emocional patológico de descontentamento, motivado pelo sentimento de injustiça ou desgosto sofrido
A necessidade de exercitar o perdão nasce sempre junto com a mágoa. E o maior prejudicado é sempre a própria pessoa que guarda esse tipo de sentimento. Nós precisamos admitir que sentimos mágoa, desconforto, rancor por determinada situação ou pessoa. Esse é o primeiro passo que nós devemos dar em direção ao perdão. Qualquer relacionamento com outra pessoa gera em nós excesso de expectativas. Idealizamos demais e responsabilizamos sempre o outro pelas nossas mazelas. Mas, na maioria das vezes, essa pessoa que nós idealizamos não tem condições de atender às expectativas que nós criamos. Mesmo assim, sofremos por essas expectativas não atendidas. Então, precisamos entender que a mágoa é uma cobrança ao outro por expectativas nossas não atendidas. É importante ressaltar que cultivar a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança ou a tristeza é aprisionador. Se alguém fez ou deixou de fazer algo que nos trouxe sofrimento, cabe a cada um de nós permitir que essa dor se prolongue no tempo ou não. Existem duas escolhas possíveis quando a pessoa cultiva a mágoa. A primeira escolha é viver na posição de auto-vitimização, sofrendo e perpetuando o sofrimento. Um dos maiores dificultadores para se conseguir o perdão é a auto-vitimização, onde a pessoa transfere tudo para o outro. Todos os fatos da sua vida é sempre das outras pessoas. São pessoas incapazes de gerenciar a própria vida, delegam isso aos outros e então acreditam que os familiares, o mundo, o chefe, todos são responsáveis por tudo que dá errado na sua vida. É uma eterna transferência de poder. Aquele que se auto-vitimiza está entregando ao outro o poder de gerenciar a sua própria vida. As consciências absorvidas em mágoas encontram-se paralisadas, com ideias fixas, impossibilitando o perdão. A outra escolha, a segunda escolha possível, é a de aprender com os acontecimentos, empregando a vontade e a coragem para realizar mudanças. Quando eu entendo uma situação que foi traumática para mim, sou capaz de compreender e de perdoar. A partir do entendimento do ocorrido e ao abrir mão de qualquer cobrança ou vingança, a situação começa a ser superada. Normalmente, nós perdoamos em um primeiro momento de forma muito superficial e alguns resíduos, alguns resquícios ficam dentro da gente e voltam nos cobrando que o perdão ainda não foi concluído, que ainda falta alguma coisa para se entender. Nesse momento, cabe a gente fazer um questionamento. O que eu ainda não compreendi? Ou então, qual a minha incompetência no sentido de incompreender aquela pessoa ou aquele contexto? Trazendo sempre a responsabilidade para nós, pois nós somos os únicos que podemos transformar. Lembrando que nós viemos de muitas existências, onde com certeza tivemos muitos desafetos e a nossa intenção agora é acertar mais. Se eu estou aqui convivendo com pessoas difíceis, provavelmente já tive vidas pregressas com essas mesmas consciências. E vir para o intrafísico com elas é uma oportunidade de acerto e de reconciliações. O perdão é um movimento íntimo de autoesclarecimento. Quando efetivamente conseguimos perdoar, aquela energia de mágoa dissipa dentro da gente. E isso promove em nós tranquilidade e paz. Como saber se realmente perdoamos?
Não precisamos nos culpar por não conseguirmos perdoar totalmente. Nós necessitamos trabalhar isso todos os dias, até o momento que o acontecido não nos machuque mais. Aquilo deixa de ter importância. E nós sentimos isso energeticamente. E percebemos então que conseguimos perdoar. Um passo importante para conseguirmos perdoar uma pessoa é entender a fragilidade dela, descobrindo que o sofrimento causado por ela não tem um caráter pessoal, e sim é de ordem interna, é um desequilíbrio que ela traz consigo. Para minimizar o sofrimento interno seu, ela causa sofrimento ao outro. No momento que eu entendo e desenvolvo um bem-querer pelo outro, desejando que aconteça o melhor para ele, eu adquiro paz íntima e eu compreendo que essa pessoa está em sofrimento. Eu não vou querer aumentar essa dor causada por ela própria, mesmo que de forma inconsciente. Eu vou aos poucos, me libertando dessa raiva e desse sofrimento. Nesse momento, passo a tentar perdoá-lo, me livrando dessa condição de prisão que me prende a ela. Porém, quando eu decido manter a raiva ou a mágoa de alguém, eu me conecto energeticamente a essa pessoa e o desequilíbrio dela vai me influenciar, independente da distância em que estejamos um do outro. O perdão, no fundo, serve para cortar, fazer a ruptura dessa conexão com o outro, impedindo, por exemplo, que a gente mantenha essa ligação por uma ou por várias vidas. Podemos decidir, por exemplo, não dar tanta importância a quem nos magoou. E se não fizermos isso, estaremos levando, carregando conosco a força do outro, nos impedindo de ser felizes. Estaremos dando ao outro um poder sobre nós que ele não tem. Tudo pode ser perdoado e todos podem aprender a perdoar. É uma conquista obtida através da vontade e do esforço pessoal. Lembrando, a nossa relação com a pessoa que nos magoou não começou nessa vida. Nós entendemos que já tivemos muitas existências pregressas, muitas relações com várias consciências, ora como vítimas, ora como algozes, e todos retornamos ao plano físico para nos reconciliarmos e promovermos o perdão. A falta do perdão nos mantém presos energeticamente pelo aspecto negativo a essa pessoa que não conseguimos perdoar. A conexão negativa entre as pessoas vai afetar a ambos. Se, por exemplo, meu desafeto se desequilibra, esse desequilíbrio vai me atingir de alguma maneira. Quando conseguimos efetivamente perdoar, ao falarmos de determinado assunto, por exemplo, ele não vai mais pesar no nosso peito ou na nossa comunicação. Nós conseguimos então falar sem repercussões, e isso indica um perdão dado. Quando a pessoa não dá o seu perdão, normalmente sua voz fica embargada, alterada pelas emoções, ao falar, por exemplo, sobre determinada pessoa ou determinado assunto. A partir do perdão efetivamente dado, a voz se torna límpida, sem embargo, conseguindo falar com tranquilidade de determinada pessoa ou determinada situação. Nós emitimos todos os sinais de que efetivamente conseguimos perdoar ou não. Quando estou dando perdão, eu estou me libertando, me desconectando do conflito. Eu não necessito de uma reparação, isto é, que o outro venha me pedir perdão. Eu não necessito de nada disso, pois o perdão é unilateral. O que o outro vai fazer é opção e escolha dele. Ao dar o perdão, me liberto dessa pessoa e fico livre do sofrimento. Ninguém conscientemente quer prejudicar o outro.
O que normalmente acontece é que o sofrimento dessa pessoa é muito grande e ela descarrega em quem está mais próximo. Devemos aprender a utilizar o perdão como uma oportunidade para nossas reflexões. As mágoas e ressentimentos aprisionam as consciências. O perdão liberta e indica a decisão pessoal de seguir em frente. Não basta ter razão. Até que ponto a gente sempre quer ter razão? Até que ponto não admitimos que erramos? O ideal é a gente aprender com os nossos erros. Porém, nós queremos sempre estar certos. A maioria das pessoas se sentem no centro do universo com amplos poderes bradando: mas eu tenho os meus direitos. É muito importante a gente saber que perdoar não significa que alguém está certo e que alguém está errado. Esse dilema não mais importa. Perdoar permite transcender o limite de quem tinha, de quem teve ou de quem tem razão. Os maiores assediadores, que são consciências doentes, perseguidores evolutivos das consciências, sentem-se sempre cobertos de razão para atuar da forma como atuam. Pela sua ótica, estão sempre certos. Tudo o que nos acontece é sempre da nossa responsabilidade. Nós precisamos aprender a deixar de culpar os outros pela nossa infelicidade. Desdramatizar situações e, se possível, me afastar delas para poder pensar melhor, contestando pensamentos que promovam a raiva. Devemos procurar manifestar um nível de sinceridade maior conosco e com os outros. Nós somos educados a falar que sempre está tudo bem, mesmo que não esteja. É a famosa pseudo-harmonia. Nós precisamos entender também qual é a nossa contribuição em determinado conflito e, a partir de então, tentar diminuir a nossa influência negativa nesses conflitos. Eu fui levada através de uma projeção consciente, que é a saída da consciência do corpo físico, a um ambiente degradado, onde se encontravam muitas consciências perturbadas. E a pessoa alvo do meu grupo Karma estava ali, sentada, sozinha, olhando para frente sem me enxergar, completamente alienada, envolvida em energia muito densa do ambiente e dominada por companhias extrafísicas doentes. Eu fiquei ali parada, olhando, em choque, tentando em vão em contato. Ao despertar, voltando para o corpo físico e analisando a vivência, eu entendi que precisava repensar meu conceito pessoal de perdão. A pessoa-alvo necessitava de muita assistência, pois suas atitudes tão reprováveis provavelmente eram estimuladas por aquelas consciências doentes com as quais ela mantinha contato de forma inconsciente. O recado recebido dos amparadores era claro: eu necessitava perdoar e assistir. Lembrando que a lei básica da assistência é o menos doente, mais lúcido, vai ajudar o mais doente, menos lúcido. Para isso, eu teria que cessar o foco energético da condenação e do julgamento. E teria que entender que o sofrimento alheio é legítimo, mesmo que me parecesse insignificante e ilegítimo. Para a pessoa que sofre, aquilo é muito significante. Necessitava compreender a dimensão do outro para poder assisti-lo melhor. Quanto mais eu assistisse, mais atrairia a companhia dos amparadores extrafísicos. As ações das outras consciências não necessitavam de reações negativas da minha parte. E escolher o modo de reagir é sempre uma escolha nossa, pessoal. Quando escolhemos perdoar, nós devemos assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, entendendo que cada consciência
tem seu nível evolutivo e amadurecimentos próprios. Eu trouxe aqui do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o verbete técnica do perdão, onde a verbetógrafa coloca assim etapas facilitadoras do perdão para quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais no tema. Primeira delas, a vontade de perdoar, quer o perdão seja pedido ou não. O ato de perdoar é unilateral, independente da decisão de ambas as consciências. Se eu decido que eu quero perdoar, eu vou trabalhar e tentar atingir esse objetivo. Se o outro não quer me perdoar, é uma escolha e ele tem todo esse direito. A necessidade evolutiva de desatar nós de interprisão para poder evoluir mais rapidamente. Não há o fechamento da conta da interprisão kármica sem o perdão. Enquanto a gente não conseguir efetuar o perdão, nós vamos estar voltando vidas e mais vidas com o mesmo grupo. Admitir e reconhecer, aceitar a condição inicial de sentir-se magoado, ferido, com raiva ou outros sentimentos negativos a respeito de determinado fato ou determinada pessoa. A partir do momento que eu admito que eu estou com raiva, eu posso trabalhar essa emoção negativa e tentar superá-la. Dividir essa experiência, se possível, com outras pessoas da própria confiança e, se possível, com o ofensor, descrevendo os próprios sentimentos. Os mal-entendidos podem existir por falta de diálogo adequado, por exemplo. Buscar identificar o que há por trás dos sentimentos negativos. Por exemplo, o orgulho, a soberba, a carência, a baixa autoestima. Quanto mais a consciência se conhece, mais ela perdoa. Eu trouxe aqui uma frase do Leandro Carnal que diz o seguinte: só se ofende quem não se conhece, pois só quem se conhece sabe se o outro está falando a verdade ou não. Se for a verdade, não tenho por que me ofender. Se não for a verdade, também não tenho que me ofender, pois eu me conheço. Resumindo, o autoconhecimento é fundamental. Interpretar e perceber o motivo do sofrimento e quais expectativas foram contrariadas ou não atendidas. Independente dessas expectativas serem legítimas ou não, a gente sempre cria expectativas. É importante a gente identificar qual é essa expectativa não atendida que nos gera o sofrimento. Responsabilizar-se pelo próprio bem-estar e felicidade. Não é legal a gente ficar escravizado aos erros alheios. A gente deve perdoar sempre aquele que está enganando, pois aquele que está enganando é quem mais está se enganando. Abrir mão do passado e das expectativas ilusórias, renunciar a sentimentos, sentimentos de raiva, de mágoa, de ressentimento. A gente fica muito ligada a esses tipos de sentimentos. Precisamos abrir mão deles para tentar superá-los. Fazer do problema oportunidade e ter visão prospectiva. Ver o problema como solução, como oportunidade de superação de determinados traços do nosso temperamento que a gente deseja modificar, por exemplo. Compreender o nível evolutivo, contextos e limitação do outro. A gente deve condenar sempre o erro, não a pessoa. E, por fim, ser grato ao ofensor pela possibilidade do autoenfrentamento e das reciclagens. Nem toda perda é um prejuízo. Quando perdemos, por exemplo, as ilusões, nós ganhamos enriquecimento consciencial. E para finalizar, eu trouxe uma frase do professor Valdo Vieira, que diz o seguinte: o perdão de maior grandeza e transcendência é o da pessoa que,
tendo força para punir, perdoa. Isso é tudo, pessoal. Meu muito obrigada a todos pela atenção, pela oportunidade e pela paciência. Um abraço a todos.